Olá, pessoal do Integral Colégio de Curso, né? Pessoal da terceira série, pessoal que optou pelas aulas remotas. Vamos aí para mais uma aula de História, continuando, né, nossas aulas de revisão aí para o Enem. Nas últimas aulas, a gente discutiu, né, sobre o governo do Costa e Silva e do governo Castelo Branco e Costa e Silva, tá? O Castelo Branco é aquele presidente, né, que vai iniciar, né, esse processo dos presidentes militares no poder do Brasil, vão ser 5, né? Ele era de uma linha mais branda, né? Ele vai preparando ali todo o terreno, tá? Para os presidentes que o seguirão, que o vão suceder, né? Então, são vários atos institucionais, né, que ele vai baixar, tá certo? Acho que até o 4, né? Acho não, é até o 4, tá certo? É uma Constituição, né, como a gente viu na última aula, tá? Ele dá lugar ao Costa e Silva, que era uma linha mais dura, né? Costa e Silva vai, por exemplo, baixar o AI-5, o governo do Costa e Silva vai ser marcado pelas greves, né, de trabalhadores, as manifestações dos estudantes, né, a ilegalidade da UNE, né, a prisão no 30º Congresso da UNE de mais de 500, 600 estudantes, né, a passeata dos 100 mil, tá certo? E é caracterizado principalmente pelo período de repressão e quando é baixado, né, o AI-5, o Ato Institucional número 5, que vai aí retirar liberdades individuais, liberdades civis, né, caçar mandatos de parlamentares, né, de forma definitiva, tá certo? Censura prévia, proibição de greve, né? Já estava existindo, mas agora fica mais a repressão, ela fica mais forte, a censura prévia, certo? Só que o Costa e Silva ele vai falecer, né? Ele vai adoecer por um derrame, acho que é um derrame cerebral. Depois disso, né? Ele vai o governo brasileiro, o vice dele era o Pedro Aleixo. Só que o Pedro Aleixo, gente, ele era um civil, ele era do MDB, tá? E aí, se não me engano, ele é do MDB. Não, era da Arena, tá? Enfim, ele era de situação, lógico, mas ele não vai poder assumir, porque se um civil assume a ditadura, ou seja, teoricamente, a ditadura não seria mais militar, né? Porque um civil estaria no poder. E aí é o que a gente chama, né, de golpe dentro do golpe. Eles não deixam, segundo a Constituição de 67, o vice deveria assumir, mas ele não assume, tá certo? Vai se fazer uma junta, né, uma junta provisória, né? Alguns chefes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, né, vão assumir por alguns meses, acho que 2 meses, tá certo? E depois o general Médici, né, o Emílio Garrastazu Médici, né, como está aqui, ele assume a presidência, né, seu governo vai ser entre 69 e 74, né, a gente considera que os anos de chumbo da ditadura e também o movimento, aliás, o momento, né, de muito crescimento econômico. E o slogan dele era esse, né, segurança. O movimento é o período mais repressivo da ditadura, porque ele pega todo aqueles atos institucionais, o AI-5 principalmente, que não foi muito utilizado no governo do Costa e Silva, porque ele faleceu, e ele pega todo esse período aí de guerrilha, né, e tudo mais. Segurança e desenvolvimento, né, período do milagre econômico, né, das propagandas ufanistas, como está aí na imagem, ame ou deixe, tá certo? Como eu já falei, né, seu governo é conhecido como os anos de chumbo, tá certo? E como é que é a política externa, né? O Médici ele vai continuar alinhado com os Estados Unidos, tá certo? Inclusive, em 71, ele vai viajar aí a Washington, né, a cidade de Washington, para fazer uma visita, né, ao presidente dos Estados Unidos para fechar acordos, né, discutir como combater o comunismo na América Latina, principalmente em Cuba, tá certo? Nessa suposta ameaça comunista. E também para discutir
claro, a ameaça comunista, mas discutir apoios a outras ditaduras que estavam acontecendo e que iriam acontecer na América Latina, como, por exemplo, a chilena. Ela veio um pouquinho depois da brasileira, né? O Salvador Allende era um presidente do Chile, fazia um governo de cunho socialista, progressista, e discutiram isso também, né? Essa viagem a Washington estava na, na agenda, né, oficial do presidente, não foi divulgado, não tem muitas imagens, tá certo? Mas pelos estudos chegaram a essa conclusão, tá certo? Então, combateu como ou até tentar, né, derrubar lá o Fidel Castro, né? Logo depois, né, o Salvador Allende, né, ele vai ser retirado, né, vai ser morto, né, no processo de tomada do poder lá no Chile, né, pelo Pinochet, o general Pinochet. Mas enfim, o Brasil ele vai ali conversando com os Estados Unidos, né, com aquela aliança da Operação Condor, né, o que é que eles poderiam fazer, né, para impedir o crescimento do comunismo na América Latina, principalmente em Cuba, no Chile e outros países aí. Inclusive vai ter várias outras ditaduras, tá certo? E o milagre econômico, né? A gente começa com o milagre econômico. É a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, né? Está aí na página 34 do livro de vocês. Como eu falei para vocês, segurança e desenvolvimento. O milagre econômico, né, ele vai propiciar isso, tá? O PIB ele vai chegar a mais de 14% ao ano, né, em uma média entre 69 e 74, de 11% ao ano, tá certo? Então, ele dá um grande salto, né? Vai ficar marcado aí por obras faraônicas, né, como a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a construção da hidrelétrica de Itaipu, tá certo? Então, são obras faraônicas, né? Lembrando aí as pirâmides do Egito. E todo esse investimento, né, pessoal, ele vinha a partir do capital estrangeiro, tá certo? Então, o Brasil pegava esse capital estrangeiro, né, investia na indústria de base do Brasil, podemos dizer assim, para a produção de bens duráveis, tá certo? Então, quem era que consumia esses bens duráveis? Era a classe média, né? Chega um momento que essa classe média ela não vai ter mais o que comprar, porque ela já comprou tudo, tá certo? E além disso, quem era a indústria automobilística brasileira era feita, né, era formada por grandes multinacionais de fora, não do Brasil, tá? Então essa indústria ela vendia, claro, para o Brasil também, mas também para fora do país. Então o lucro ele não ficava aqui, até porque aquela lei de remessa de lucro que foi criada no governo do João Goulart, ela vai ser desfeita, né? Então, as empresas vinham para cá a juros baixos, né? Com a taxa de juros menor, tá certo? E acabava que não ficando tanto lucro aqui no Brasil, tá certo? Então, o milagre econômico é isso, é muito capital externo, certo? Muito capital externo vindo principalmente do FMI, né? Do Fundo Monetário Internacional, muito dinheiro sendo aplicado, e aí o crescimento ele vai, o PIB, né? Todas as nossas segmentos de indústria de base, indústria pesada, vai crescer, automobilística, bens duráveis, vai crescer de uma forma muito grande, né? Muito rápida também, tá certo? Então, 14%, a gente salta de 7, 8% ao ano para 11%, né? E chegando aí a mais de 14% ao ano, tá certo? Só que não dura muito tempo, tá, gente? Esse milagre econômico, tá? Se estiverem escutando uma música, é porque o vizinho ligou o som na hora que eu tô gravando. Então, assim, todo esse investimento é a partir do capital estrangeiro, mas ele não dura muito tempo, né? Porque os países vão entrar em crise, certo? Como, por exemplo, a crise do petróleo na década de 70, 73, 74, tá certo? E vai ser um dos fatores determinantes para o fracasso, porque o preço do petróleo, que era a nossa principal fonte energética, não só do Brasil, mas dos países desenvolvidos, né? E como é que esses países produzem
né, se não tem o petróleo. Então, Inglaterra, Estados Unidos, tá, que injetam dinheiro no FMI para que o FMI preste para os países subdesenvolvidos, né, não vai ter mais esse dinheiro. O Brasil vai pegar esse dinheiro de onde? Né? Vai fazer empréstimos com quem? Tá certo? Então, lá na década de 70, né, 73, 74, inclusive vai ser uma briga, né, que vai existir ali nos países que produzem, refinam o petróleo, né? A Arábia Saudita, o Egito, né, a Síria, né, vão entrar em confronto ali com Israel, né, porque os Estados Unidos passam a apoiar Israel e eles não ficam descontentes. Envolve também uma questão religiosa, lógico, né, porque Israel é um país judeu, como também uma questão política e econômica, tá certo? Mas, enfim, isso foi um dos motivos que vai levar a essa crise. O outro motivo, né, é que esse milagre econômico ele vai aumentar drasticamente a nossa dívida externa. Né? Para vocês terem uma ideia, aí na página 34, olha só, em 69, nossa dívida externa estava em 4,4 bilhões, né, de dólares. Em 75, no final do governo, depois do governo, um ano depois do governo, né, do Emílio Garrastazu Médici, vai ficar em 21,2 bilhões, né? E no final vai passar aí dos 200 bilhões de dólares. Né? Olha só como aumenta a nossa dívida externa, certo? Um outro problema do milagre econômico vai ser a concentração de renda. Né? Se vocês pensarem aí, que as desigualdades sociais elas vão aumentar drasticamente. Né? Ah, professor, mas não teve um milagre econômico, o país não desenvolveu? Sim, desenvolveu, mas para quem, né? Para os 20% mais ricos. Né? 20, não passa muito de 25%, não chega a 25%, certo? O restante é uma classe que é mais pobre, né? O pessoal que era trabalhador, ele tem que trabalhar o dobro do que trabalhava antes de 69, né, para ganhar a mesma coisa. Então, olha só como é que isso vai afetando essa sociedade. É o que a gente chama de arroxo salarial, certo? Então, a inflação ela vai crescer, lógico, né? Depois desse milagre econômico, e o desenvolvimento econômico acontece, mas o salário também não cresce, certo? Então, isso foi um problema, né? E aí o Delfim Neto é o economista que vai formar, né? Que vai arquitetar, tá? O milagre econômico. E ele dizia, né? Primeiro é preciso fazer o bolo crescer, primeiro é preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo, né? Então tem essa charge aí, né? Que o Delfim Neto vai dizer, né? E aí tem a charge dizendo aí, ele tentando aí retirar o bolo pequenininho, né? Então, obras faraônicas, o bolo cresceu, mas não foi dividido, né? No período do milagre econômico, a dívida subiu de 4,4 para 20 milhões, aqui em cima, nessa imagem de cima, são duas imagens, tá? Lado esquerdo aqui. Temos aí a ponte Rio-Niterói, que é importante, tá, gente? Ela tem um uso, ela é uma utilidade, tá certo? A hidrelétrica de Itaipu também tem uma utilidade, com certeza, tá certo? Não estou dizendo que não tem, mas foram obras que gastaram muito, né? E todo esse dinheiro que veio para o Brasil, será que de fato foi investido totalmente nessas obras, né? Porque se fala que não teve corrupção na ditadura militar no Brasil, mas pelos estudos, né, e pelo total de verbas, né, de empréstimos que chegaram ao Brasil, com certeza teve esses desvios, né, essa corrupção. Certo? Então, outras obras, ó, né, um dos grandes fracassos dessas obras faraônicas, a rodovia Transamazônica, que é a BR-130, 230, que tinha o objetivo de ligar o nordeste, né, o norte do país, né, ela sai da Paraíba e vai até, seria para ir até o Acre, mas nunca foi concluída, então dizem que é o grande elefante branco, né, da ditadura, tá? E aí vocês podem ver até imagens na internet, né, de o maior lamaçal, né, muita lama, né, ela não foi concluída. Programa nuclear Angra 1, né, que, se não me engano, foi Angra 1, foi a 2, acho que foi Angra 2, só foi terminado em 2008. Então, são obras aí que umas são muito úteis e outras nem tanto, né? É um programa nuclear, né, na realidade, que a gente só usa aí 1%, no máximo 2% da energia, né, que é consumida no Brasil, tá certo?
E aí tem a crise do petróleo, que eu falei para vocês, né? Tá, aqui está mais detalhado, né? Em 73, disputas entre os produtores de petróleo e o apoio dos Estados Unidos a Israel agravaram os preços do petróleo, que subiram 400%. Olha aí. E até porque, né? A OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela vai concluir, né, que o petróleo não é uma fonte, já sabiam disso, né? Mas aí eles pensaram, ó, se o petróleo não é uma fonte renovável, então por que a gente não valoriza mais ele, né? Então vamos aumentar o preço, né? E aí tem uma questão econômica e também tem a questão política com relação aos Estados Unidos que vai apoiar Israel, né? E aí, claro, quem represália aí vai ter guerra, tá, gente? Eu esqueci o nome do conflito que vai existir, né? Que Egito, Síria e não lembro outro país vai atacar o Israel, Israel vai ser apoiado pelos Estados Unidos. Enfim, né? Vai ter todo esse processo. E para o Brasil, a consequência ela foi o agravamento da inflação, a diminuição das relações com o mercado externo, né? A diminuição drástica dos investimentos do FMI, porque se os países ricos não estão produzindo, como é que eles vão injetar dinheiro no FMI? Então, o FMI não pode repassar esses empréstimos para os países subdesenvolvidos. Então, tem esse problema aí. E como a gente dependia do capital externo, né, que é um dos grandes problemas aí da economia brasileira, quando esse FMI entra em crise, quando os países desenvolvidos entram em crise, a gente sofre ainda mais, certo? E aí, claro, o Médici ele vai pegar a herança, ele pegou a herança do AI-5, lógico, que vai ser os movimentos de guerrilha, ele pegou o desenvolvimento econômico que começou no Costa e Silva, lá em 69, tá? No comecinho de 69, final de 68, começo de 69, e aí ele pega tanto o desenvolvimento econômico como também os movimentos de oposição, que não pode fazer greve, não pode se manifestar, não pode escrever nada nos jornais por causa da censura prévia, você não pode, as pessoas perderam os direitos civis, né? Então, guerrilha, né? Movimento armado, então são vários grupos, tá certo, gente? Então, é claro que o governo Médici ele vai se utilizar, né, de vários órgãos de repressão, como o DOI-CODE, né, destacamento de operações de informações, né, e o Centro de Operações de Defesa Interna, que tinha como objetivo eliminar as ameaças internas, né, principalmente os movimentos de guerrilhas rurais e urbanos. Tá certo? É só a gente pensar, né, que também tem outros órgãos antes desse, né? Tem o SNI, a OBAN, né, a Operação Bandeirantes, tá, então tem vários órgãos. Então, alguns movimentos de guerrilha, né, o movimento aí, o VPR, né, Vanguarda Popular Revolucionária, né, tem como um dos seus líderes o Carlos Lamarca, que foi preso, que foi assassinado, né, pelos ditadores. Tem o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Tinha a ALN, né, a Aliança Libertadora Nacional, com o slogan Trabalhador, Arme-se e Liberte-se. No caso da ALN aí, gente, tem a questão do Carlos Marighella, né? Do Marighella, não sei se é Carlos, mas acho que é do Marighella, né? Que também foi emboscado e morto pelos ditadores. Como é que agiam nesse movimento de guerrilha? Isso aqui é guerrilha urbana, tá, gente? Eles agiam assaltando bancos porque eles não trabalhavam, eles precisavam financiar esse processo de luta, né? Luta armada. E eles sequestravam embaixadores e políticos estrangeiros, porque como era censurada a mídia, eles assaltavam bancos e não passava na mídia, tá certo? Então pouca gente sabia, tá? Então, por exemplo, se a ditadura entra em crise, né? Se tem um movimento de oposição, esse movimento ele não passa na televisão, tá? Não tem uma crítica televisiva, né, dos meios de comunicação porque tem a censura. Então pouca gente sabe do que ocorria ou do que ocorreu nesse período com relação a essa oposição e também com relação ao que os ditadores faziam. Não era divulgado, censura. É um dos motivos aí para a ditadura militar durar tanto tempo. Censura e repressão, tá certo? Então, por exemplo, eles sequestraram o embaixador norte-americano, né, não lembro o nome dele, mas enfim. E foi o MR8, né, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e com aliança aí, né, com a parceria com a ALN, né, Aliança Libertadora Nacional. Então, eles sequestraram o embaixador. Tem até um filme que fala sobre isso, muito bom, tá? O filme concorreu até o Oscar. O que é isso, companheiro? Né?
bom que vocês assistam esse filme, muito bom mesmo. E ele fala um pouco sobre esse acontecimento, esse fato, né? E eles conseguem, a partir do sequestro de embaixadores, libertar seus amigos que foram presos, que estão sendo torturados, né? Pelos militares. Essa foto aí são 15, né? Que foram, enfim, não sei se está os 15 aí, tá? Mas tem 8, 13, mas que foram deportados, acho que foi para o México, tá? Eles foram exilados do México, né? A melhor palavra, tá certo? E aí eles ganharam a liberdade, né? Os que fizeram o sequestro ficaram aqui também. E depois outros vão sequestrar um político, acho que é um embaixador da Alemanha, um alemão, tá? Então, assim, eles se utilizavam disso. Dava certo? Dava, mas era muita repressão mesmo, tá certo? Outra coisa, tá, gente, que é importante dizer, que esses movimentos, né, então quer dizer que era o pessoal do comunismo, não, pessoas que faziam parte da Igreja Católica, né, pessoas que faziam parte das igrejas evangélicas, tá certo? Não era só pessoas de esquerda, tá? Era uma população que estava descontente, que queria a volta da democracia, então não era um pessoal só da esquerda, tá? Tinham pessoas ali de vários segmentos, tá certo? E aí, pessoal, tem a questão aí dos desaparecidos políticos da guerrilha do Araguaia também, né? Teve a urbana, a rural foi um grande fracasso, tá certo? Mas teve também, então, alguns desaparecidos aí, tá certo? E aí tinha as propagandas ufanistas também, né? Então, se utilizaram aí do tricampeonato da década de 70, tá certo? Inclusive o João Saldanha era o técnico, né? Só que ele era militante do Partido Comunista Brasileiro. Ele foi retirado do carro e colocaram o Zagallo, né? Inclusive levaram o Wilson Simonal, aquelas músicas, né? Moro num país tropical e tudo mais, é dessa época, para impulsionar, né, esse pessoal aí da seleção brasileira, né? O Pelé, o Tostão, se não me engano, Rivelino, a trazerem a Copa, né, para o Brasil. E eles divulgaram muito isso. O Médici recebe, né, o pessoal aí, ó, lá em Brasília, né, tira muitas fotos, tá certo? E as propagandas ufanistas, né? Ninguém mais segura este país, né? O caneco é nosso, para frente Brasil, Brasil ame ou deixo, ninguém mais segura este país. Então, ele vai se usar isso, o milagre econômico já está se fragmentando, né, por causa da crise do petróleo. Ele vai se utilizar disso, né, dessas propagandas, para maquiar, né, o fracasso que estava sendo depois, né, o milagre econômico, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tchau e até mais.